Portugal tenta uma mudança importante de política colonial no início dos anos 50, não se pode dizer que Portugal não tenha sido sensível aos impactos da guerra. Foi, mas não no sentido da descolonização. A nova política colonial dos anos 50 passa pelo seguinte: reforma da Constituição, considerando que Portugal é único e indivisível do Minho a Timor, ou seja, são tudo províncias ultramarinas. O Império Colonial passa a chamar-se ultramar português e as colónias passam a chamar-se províncias ultramarinas e é tudo igual do Minho a Timor. Portugal é único e indivisível, portanto não se põe a questão da independência nem da autodeterminação, porque não se pergunta se o Minho ou se a Beira Baixa querem ser independentes de Portugal. A mesma coisa se aplica a Angola, ou a Moçambique, ou a Timor, ou a Guiné. E, portanto, primeira mudança político-constitucional para impedir que as Nações Unidas, ao abrigo das decisões que já tinha tomado, obrigasse Portugal a fazer esclarecimentos sobre os seus territórios não autónomos. Não há territórios não autónomos, é assim que eles fogem à questão. Isto são províncias ultramarinas, não temos que prestar contas a ninguém sobre as nossas províncias. Segunda questão, a mais importante, viragem económica para a África. Nos anos 30, a retórica do Império era inversamente proporcional, peço desculpa, à realidade do investimento económico em África. Hoje o Estado gasta quê? 6% das despesas em África, não há investimento em África, até à guerra. Depois da guerra é o colonialismo moderno. O colonialismo moderno em Portugal começa no pós-guerra. Investimentos público, investimento privado, investimento marcha. Portanto, numa colonização moderna, ou seja, exploração das matérias-primas e infraestruturas. Quer dizer que não se explorassem antes, mas a política moderna de exploração das matérias-primas e de infraestruturas, estradas, portos, caminhos de ferro, a sério, é a partir dos anos 50. Terceira vertente, colonização branca. Os colonatos do Bié, que aliás são um grande falhanço do ponto de vista económico. Mas há duas vagas de colonização branca. A colonização dos anos 50, nos planaltos de Angola e depois também em Moçambique. E a segunda e mais importante vaga de colonização, que pouco se fala, que é da guerra colonial, quando são dadas grandes facilidades aos soldados do contingente para ficarem nos sítios onde se fizeram a guerra. E, portanto, há uma colonização branca muito importante de Angola e Moçambique, decorrente da própria guerra colonial. O pessoal que fica lá a viver. E criam-se condições, facilita-se, ou eles ficarem com terras, ou abrirem negócios, empresas, restaurantes, cafés. Grande parte dessa colonização é aí. Esse é o terceiro instrumento. Quarto instrumento ideológico muito importante é que abandona-se a ideologia da superioridade rássica, do darwinismo social, ou seja, nós temos uma missão da providência. Não é só a missão do homem branco, do que falava o outro. É a missão do homem branco português, que essa é da providência, foi mesmo lá a providência divina que nos deu essa missão, que é a missão de colonizar, evangelizar, trazer à civilização o pretinho, chamá-lo das trevas para a luz, porque o branco é superior ao preto. E, portanto, esta ideia da superioridade rássica e do darwinismo social é abandonada e pede-se de importação a sociologia do Gilberto Freire sobre o lusotropicalismo, que é sobretudo pela mão do professor Adriano Moreira, que entra em Portugal como a nova ideologia oficial da nova política colonial. Afinal, os portugueses não têm a tal missão, não são superiores aos outros, etc. Afinal, nós temos, mas é uma tendência inata para nos mestiçar nos trópicos. E, portanto, é assim uma coisa que parece estar nos genes dos portugueses, que é a mistura, a mestiçagem, este jeitinho muito próprio e tal. Que é muito engraçado porque se encontra um jeito inteiramente especial no discurso colonialista francês dos anos 50. Exatamente a mesma coisa. Eles também achavam que eles tinham um jeito especial para se misturar, que era completamente diferente dos outros. E essa ideologia continua em vigor, facilitada pelo facto também de que a colonização branca em África, sobretudo até aos anos 60, é uma colonização dos camponeses da Beira Alta, em Trás-os-Montes e não sei o quê, que do ponto de vista social eram tão pretos como os pretos, ou seja, do ponto de vista social, não tinha nenhum viso racista, não se conforme com preto, mas eram os miseráveis dos miseráveis, eram as pessoas da pobreza, da fome, do não sei o quê, que foram para lá e, portanto, como não levavam as mulheres muitas vezes, tinham que fazer família por lá, não é?
E fizeram a única colonização que de facto é. Mas isto é o registro da colonização do Ocidente. Quase toda é assim. Exceto a inglesa. Sim. Porque o modelo de colonização britânica é um modelo de apartheid, ou seja, colonização separada. Os ingleses são os ingleses e depois formam quadros nativos. Claro, isso teve uma importância muito grande, é que formaram muito mais quadros nativos do que os outros. Mas incomparavelmente. E é por isso que as independências inglesas foram muito mais fáceis, porque havia elites políticas formadas à parte, mas nas universidades inglesas ou nas universidades que eles criaram lá para as elites locais. Os ingleses não se misturavam, na realidade era um desenvolvimento em regime de apartheid, mas do ponto de vista da criação de uma máquina administrativa indígena, como eles diziam, de quadros indígenas, como eles não faziam essa tarefa, eles superentendiam e, portanto, tiveram que criar uma máquina própria, uma máquina com quadros locais e formar quadros locais. E, portanto, a colonização britânica teve esse traço distintivo. Esta é a nova política colonial que se segue. E uma quinta característica, que também é bom citar, porque inicia-se nos anos 50 a ocupação militar da quadrícula colonial. Ou seja, as colónias são divididas em quadradinhos, como aquele quadro ali ao fundo, quadradinhos, e a cada quadradinho corresponde uma unidade militar. E a ocupação militar da quadrícula começa, ainda que lentamente, mas começa nos anos 50, prevendo já explicitamente a hipótese de desencadeamento de movimentos insurrecionais. E, portanto, quem faz o plano, aliás, para a ocupação militar, o primeiro plano é o general Costa Gomes. O homem que, e por isso ele desiste da Índia. Quer dizer, a estratégia do general Costa Gomes era inteligente, era concentrar-nos nas colónias importantes, Angola e Moçambique, e começar a abandonar militarmente a periferia. Macau não vale a pena defender, Timor não há problemas, havia a Indonésia e tal, mas eles fizeram um acordo muito cedo com a Indonésia para não haver problemas, e portanto, a Índia, ninguém vai deixar cair. Vamos lá ver se o pacifismo do Gandhi, do Nehru, nos poupa a invasão, concentrar Angola e Moçambique militarmente. E foi esse plano que está em aplicação a partir dos anos 50. Estes 5 traços são os traços de uma nova política colonial que vai sofrer naturalmente adaptações no período da Guerra Mundial. Mas é uma política que se esgota pelas razões que eu há pouco citei. Porque é possível manter a guerra durante 13 anos, porque ela é... Primeiro, porque não há democracia política. Primeiro. Segundo, porque ela é barata. E terceiro, porque a economia europeia vive um período de grande expansão. Quando isto acaba, quando ela começa a ser cara e a prosperidade europeia começa a acabar, e deixa de haver dinheiro tapar tal bem aí para as G3, a guerra deixou de ser execuível. Em 1973, além de subjetivamente o regime ter perdido a guerra nas casernas, vocês percebem que um regime, uma política só perde uma guerra quando na realidade começa a perder as almas das pessoas. Não é? Quer dizer, a hegemonia é o fator, por isso é que a guerra psicológica e as guerras que não se travam nos campos de batalha a partir da Segunda Guerra Mundial foram tão importantes, porque os beligerantes perceberam que as guerras começavam a perder-se e a ganhar-se nas almas, na disponibilidade, no espírito, e por isso bombardear as populações civis, e por isso meter os civis no barulho, e por isso não sei o quê. A guerra ganhava-se fora dos campos de batalha. E quando vocês têm uma guerra colonial, em que estão 100.000 pessoas mobilizadas, e nas casernas, sobretudo os oficiais milicianos, o que eles ouviam era o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, o que liam era a Seara Nova, o Tempio Mote e o Vértice, naturalmente eles tinham o corpo das pessoas, mas tinham perdido a alma. Ou seja, tinham perdido a hegemonia. E a guerra estava perdida, era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo. E estes são os fatores subjetivos. Os fatores objetivos respeitam à situação. Ou seja, uma situação financeira em derrapagem, a inflação a crescer, crise petrolífera, as despesas da guerra a aumentarem de forma a não poderem ser controladas. Bom, tudo isto juntando-se ao facto de que o descontentamento militar, não podendo manifestar-se na política, no parlamento, nos jornais, não sei o quê, instala-se na tropa. Instala-se exatamente nas unidades da quadrícula, que eram as companhias.
que eram comandadas por capitães. E o capitão era um oficial muito especial na guerra. Era o oficial que concentrava mais valências antes de regressar ao Estado-Maior. O capitão no terreno, à frente de uma companhia, no terreno da guerra, na quadrícula colonial, era comandante de operações, comandante de informações, comandante de logística e pai dos miúdos todos que lá andavam. Quando ficavam sem um pé, quando ficavam sem pernas, quando a mulher os enganava com outro lá na terra, quando a mãe morria, era ao ombro do capitão que eles vinham chorar. E o capitão tinha uma noção absolutamente ímpar da injustiça da guerra, que aquilo era mentira. Quer dizer, uma comissão, 2 comissões, 3 comissões, 4 comissões, para uma guerra que era uma guerra que eles sabiam que não era mentira. Portugal não era igual do Minho a Timor. As oportunidades que se davam aos camponeses portugueses não eram muitas, mas aos angolanos e aos moçambicanos não existiam. Havia racismo, havia trabalho forçado, havia tudo isso, portanto era uma guerra injusta, aquilo, e eles perceberam isso. Devido à posição especial, e é aí que se instala o descontentamento, ou seja, é aí que o descontentamento se torna operacional. E que se cria, portanto, um movimento de conspiração que se politiza rapidissimamente entre setembro e dezembro de 1973. Está decidido derrubar o regime. Percebeu-se que o regime, para acabar com a guerra, que era a finalidade, só tinha que ser derrubado, e, portanto, está instalada a conspiração que vai derrubar o regime. Digamos que, do ponto de vista da descolonização, o regime, portanto, não vai conseguir descolonizar. As tentativas tardias de mudança da política colonial, porque não resolvem o problema de pôr fim à guerra, são totalmente desadequadas e ineficazes. E porque o regime não sabe, não pode, não quer correr o risco de encontrar uma solução política para a guerra encontrou uma solução política para o regime. E, portanto, os militares, intérpretes desse descontentamento, desse cansaço social e político, cortaram a hierarquia militar pelo meio, não é? Com a conspiração. Eu costumo dizer, e com isto termino, eu costumo dizer que se eu soubesse fazer isso, escrevia uma ópera sobre aquele mês de março e abril de 1974, aquele baile de sombras, que é o fim do regime. Aquele baile de sombras, baile patético, dramático. Não é? O general Spínola escreve um livro, Portugal no Futuro, que tem soluções ultrapassadas, mas que tem uma coisa importantíssima, é que diz que a guerra é inútil, ou seja, não tem sentido continuar. As soluções que ele propõe são irrelevantes, porque já são ultrapassadas, mas o que ele diz é que é uma guerra sem sentido, ou seja, é uma luz verde que legitima da parte dos comandos, ou daqueles comandos, legitima a ação militar contra o regime. Não tem sentido continuar a guerra, é o que ele diz. Mas, quer dizer, num país que tem 100 mil homens em guerra, dizer isto significa, então acabemos com ela. Bom, de tal maneira que o Marcelo Caetano, quando lê aquilo, chama os homens no dia seguinte e diz: tomem o poder, eu vou-me embora. Não. Depois deste livro eu não posso, o senhor é chefe do Estado-Maior-General, não Costa Gomes, o senhor é vice-chefe, Spínola, fiquem com o poder, porque depois dos chefes militares terem dito isto neste livro, eu não, um ter dito isto com a autorização do outro, eu vou-me embora. Não tenho nada, não posso fazer, fiquem com o poder. E eles disseram: não sabemos, é verdade, eles eram o chapéu do movimento, não era o movimento, eram os capitães mesmo. Vai ter com o Presidente da República, segundo passo do bairro, e o Presidente diz: o Sr. Presidente não tem condições para governar, demita-me, e o homem diz-lhe, o Américo Mais diz: não, isto não é quando o barco se afunda, saltam todos, isto não ficam todos, agora não saltam, nem pensa nisso. E sucede-se depois uma manobra fantasmagórica, que é, ele convoca a Assembleia Nacional, que é uma aparência de representação nacional, e faz votar o apoio à política dele e o decreto do estado de sublevação. Depois convoca os comandos das Forças Armadas, a Brigada do Reumático,
para um juramento de fidelidade, não percebendo que eles são uma aparência de comando. Porquê? Porque já não mandam. A tropa está cortada ao meio pela conspiração dos oficiais intermédios. Está cortada ao meio. Eles são generais sem tropas. Ainda não perceberam. Vão perceber daí a um mês e pouco. Quando mandarem a tropa sair à rua e ela não sair. Ou seja, sai contra eles. E, portanto, são generais, nós vemos aqueles generais todos, almirantes, brigadeiros, tudo a dizer, Vossa Excelência, as Forças Armadas estão fiéis, e eles não representam ninguém. São uma cabeça sem corpo. E, aliás, a cabecinha também vai saltar logo no dia 26 de Abril, porque a primeira coisa que os capitães fazem é passar à reserva 110 oficiais generais. Ou seja, acabam com a estrutura de comando das Forças Armadas. O que tem uma importância decisiva para o resto que aí vem a seguir, mas sobre o qual não entrarei, porque senão não sai daqui. E terceiro e por último, dirige-se à nação numa conversa de família em que diz que está tudo normal, que a guerra vai continuar, que não há outra solução, e ao mesmo tempo está a mandar uma delegação negociar com o PAIGC em Londres, tem gente a negociar também com o MPLA em Paris, e portanto dá a ideia que no momento desesperado em que diz que não há solução para a guerra, está a encontrar soluções para a guerra. Ou seja, é de facto uma ópera bufa, uma coisa patética, de os fantasmas do Parlamento, os fantasmas da Brigada de Romata e um governo fantasmagórico nos últimos dias, que ele remodela e que está semanas aflito para encontrar quem queira fazer parte daquele governo, porque ninguém quer, porque toda a gente sabe que ele vai cair dentro de poucos dias. Não havia dúvida nenhuma, era uma questão de tempo. Quer dizer, era uma questão que toda a gente sabia, que eu lembro, eu tinha 28 anos, quando foi 25 de Abril, já estava na política e muito ativamente, estava aliás na clandestinidade nessa altura, lembro-me de ser contactado para me dizerem que ia haver um movimento militar, toda a gente sabia que ia haver qualquer coisa, só que, e portanto, quem é que queria entrar no governo nessa altura? Quer dizer, é novamente um governo fantasma, quer dizer, é um baile de máscaras final que percebe a queda do regime por parte do movimento de capitães, que ao triunfarem, em certo sentido, acabam com as Forças Armadas, ou seja, transformam as Forças Armadas do órgão normal da violência do Estado num movimento revolucionário armado. E isso, em grande parte, explica uma questão para a qual não somos chamados, mas com a qual eu encerro, que é a transformação de um golpe de Estado aparentemente clássico num processo revolucionário. E sem isso também, sem a natureza especial deste golpe de Estado, sem se perceber isso, não se percebe porque é que um golpe militar se transforma naquelas condições de um processo. E pronto, meus amigos. Portanto, para terminar, a classe dominante, esta elite, incapaz da modernização sustentável, incapaz da modernização política, incapaz da descolonização.